Amém. Bom, nós estamos juntos nessa manhã e nesse dia para nós aqui caminharmos em uma longa jornada. Mas antes de nós começarmos a caminhar, queria pedir aí o irmão do FIT, placa HYF0281. Você está impedindo algumas pessoas ali no estacionamento, então nos ajude. HYF0281. Há um outro pedido aqui que me fizeram, muito importante, para vocês ajudarem o pessoal da filmagem. Então, quando você que está da câmera para frente, quando você for sair, tente sair pela lateral para evitar que você atrapalhe a filmagem. Queridos, animados para hoje? Renovados de ontem? Nem tanto, né? Percebo que alguns estão cansados aí, mas Deus há de dispensar graça sobre a nossa vida e nós vamos conseguir na nossa caminhada. Você recebeu junto com o seu kit, logo no início do seu kit, tem uma ficha que fala sobre direito de imagem e voz. Para nós é muito importante que você preencha e nos entregue até o final, por quê? Essa é uma lei que tem vigorado no Brasil, já desde 2017, mas sendo muito mais cobrada agora, e nós precisamos ter em cada evento essas fichas preenchidas. Então, se você ainda não preencheu a sua, por favor, depois abra o seu kit, tem uma ficha aí dentro, você preenche os seus dados e entrega ali na mesa, por favor. Queridos, amanhã de hoje, esse dia, como eu disse ontem para aqueles que estiveram, nós vamos ter que caminhar de uma forma onde você também interaja comigo. Eu sei que quando nós estamos em um espaço tão grande assim, a interação fica um pouco mais difícil, mas é muito importante que você participe. A nossa apostila, se você perceber, nós vamos trabalhar agora pela manhã sentinelas de oração. Vamos começar com oração nessa manhã. E a sua apostila, ela é cheia de lacunas em branco. E essas lacunas você vai preenchendo no decorrer dessa manhã. E à medida que você perceber, nós vamos ter o slide sendo projetado. E a palavra que aparecer sempre em laranja vai ser a palavra que você vai preencher aí no seu espaço. Caso você perca a palavra, caso você não entenda, levante a sua mão de onde você estiver, aí você vai precisar se colocar de pé, abaixar sua máscara e dizer qual é aí a sua dúvida ou qual é o seu questionamento. Uma outra coisa importante é que quando eu fizer algumas perguntas, eu vou precisar de algumas respostas. Então, vou precisar de pessoas que voluntariamente também se coloquem de pé e me ajudem a entender. Não há nada certo nem nada errado aqui, apenas nós temos visões diferentes de alguns pontos. Então, quando você expõe a sua visão, o seu entendimento, isso acrescenta ao nosso coração, isso enriquece o treinamento, a sua experiência, o seu conhecimento de Deus vai nos ajudar aqui nessa caminhada. Se você não se voluntariar, nós temos duas formas de voluntário. Aquele que se voluntaria e aquele que é voluntariado. Então, se ninguém se levantar voluntariamente, eu vou indicar um voluntário. Então, eu vou gritar aqui e dizer aquele irmão que está na última fila, com o celular falando agora, aí eu identifico o irmão, e enfim, e a gente participa, ok? Se eu te voluntariar, você não tem opção de não participar. Então, aí nós vamos contar aí com a sua boa participação e com a sua boa ajuda. Ok? Por enquanto, dúvidas a gente vai se resolvendo aí no decorrer da nossa caminhada. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Já que vamos falar de oração, é preciso a gente entender que nós precisamos ouvir do Senhor. Então, feche os seus olhos, acalma o seu coração agora e peça a Deus que te dê a orientação correta. Eu quero te dar um minuto para que você faça a sua oração e depois nós oramos juntos. Pai, nós estamos reunidos essa manhã no nome do Senhor. Nós estamos na Tua presença, no desejo de aprender e de crescer mais na graça e no conhecimento de Jesus. E também, ó Deus, de pensarmos como a nossa vida pode ser muito mais útil quando nós estamos, ó Deus, servindo o Teu reino. Por isso, nesse momento, eu peço ao Senhor que acalme realmente o nosso coração, que nos acalente, que nos permita ter esse tempo de paz, de refrigério, mas que ao mesmo tempo nós tenhamos condições também de absorver tudo aquilo que vem do Senhor. Permita que nesse dia inteiro a nossa vida seja um instrumento nas Suas mãos,
para nos abençoarmos mutuamente e, ao mesmo tempo, para glorificarmos o nome do Senhor. O Senhor já recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela disposição dos teus filhos que aqui nos conduziram. Mas nós pedimos a Deus que nessa manhã, tudo que fizermos aqui seja para a honra e para a glória do Senhor. Recebe a nossa oração e atende, ó Deus, cada questionamento da nossa mente e do nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quantos não estiveram aqui ontem? Só para eu saber. Ok, ontem nós fizemos aqui um acordo, né, que aqui nós estamos em um ambiente seguro, em um ambiente saudável. E aqui nós estamos hoje à disposição de exercer graça e misericórdia em abundância. Então, sempre que você se deparar com uma situação desconfortável para você, exerça graça, misericórdia, que eu tenho certeza que só com esse exercício a situação vai se resolver. Uma outra coisa muito importante, né, as pessoas que estão aqui estão nos ajudando, algumas pessoas estão servindo voluntariamente. Então, sempre que passar por um dos voluntários, dê um sorriso, diga para ele obrigado pelo seu serviço e seja paciente com quem também está te servindo, porque estão fazendo aqui o melhor para abençoar a sua vida. Me informaram que na hora do almoço, aqui atrás, nessa porta que está aqui à sua esquerda, ali tem algumas mesas, tem algumas cadeiras, você pode usar ali para almoçar sem nenhum problema e as outras dependências também. Outra coisa muito importante quando falamos de graça e misericórdia, esse vai ser um tempo também de confissão de pecados. Confissão de pecados sobre as nossas crises, sobre os nossos questionamentos, sobre algumas dificuldades que enfrentamos. E eu vou, no decorrer desse dia, confessar aqui alguns dos meus erros, dos meus pecados, das minhas crises. E sempre que eu fizer, ontem nós combinamos que quando eu confessar um desses erros, você exerce graça e misericórdia sobre a minha vida, porque Deus já a exerceu, né? E o papel do condenador é do outro, não o nosso. Da mesma maneira, eu quero que você também compartilhe os seus erros, as suas crises, né, as suas mazelas, quando nós falamos de evangelismo, discipulado e oração, há quantas coisas em quantas nós falhamos, e nós vamos todos exercer graça e misericórdia sobre a sua vida. Aqui não é lugar de juízo, não estamos no tribunal, mas estamos diante da graça de Deus para nós caminharmos e crescermos também com as dificuldades que todos nós temos. Combinados assim? Amém, então me seguimos. Querido, eu quero convidá-lo então abrir comigo a sua apostila na página de número 5. Gabriel, comigo? Isso. Obrigado, querido. Nós vamos pensar aí um pouco, mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu preciso apresentar um pouco para você entender o que é Every Home, o que nós acreditamos e qual é a nossa proposta de trabalho, simplesmente para que você se localize. Eu não caí de paraquedas em um treinamento, mas para que você entenda. Então, na página 5, você tem logo aí a primeira etapa e nós entendemos a coisa mais importante que queremos que você entenda é que nós somos uma organização cristã. Eu vi que vai estar difícil de você achar ali qual é a... Deixa-me aqui tentar te ajudar um pouquinho. Está vendo aqui? Consegue ler essa palavrinha ali? Não, né? Então, eu vou falando as palavras juntos e você vai ficando atento. E se no decorrer não entender, não viu, levante a mão, sem nenhum problema. Aqui não há essa questão, nós vamos interagir mesmo. Nós somos uma organização cristã, estamos há 78 anos trabalhando em todo o mundo, em mais de 150 países, e já estamos há 58 anos trabalhando no Brasil. Antes, nós usávamos o nome Cruzada Mundial de Literatura. E de 2019 para cá, fizemos a parceria com todos os escritórios que temos pelo mundo, na intenção de termos um só nome e uma só identidade. Então, nos foi sugerido que fosse o nome da organização, que é fundadora, que é nos Estados Unidos, e por isso nós usamos o nome em inglês. Então, Every Home for Christ significa cada lar para Jesus. A nossa intenção é alcançar cada lar, cada casa, encontrar as pessoas onde elas moram, mas nós queremos que todos ouçam o nome do Senhor Jesus. Uma coisa importante você entender é a nossa missão, porque nós não somos uma igreja, nós não temos características de igreja e nós não queremos ser igreja. A nossa missão é servir a igreja equipando e mobilizando crentes para compartilhar a verdade e o amor de Jesus com cada pessoa e lar na terra. Então, crentes é a palavra que você vai colocar. Nós estamos nesse material, sentinelas de oração. Então, vai no seu kit. Ok? Todos comigo? Página de número 5. Então, missão.
Nós entendemos que essa tarefa de alcançar casas, de alcançar lares, não é uma tarefa tão fácil de se realizar. Só no Brasil nós temos 60 milhões de lares. Mas se nós começarmos a entender que cada crente pode alcançar os seus 2 vizinhos, pode alcançar os seus amigos que moram longe, pode alcançar pessoas que não conhecem, e nós nos mobilizarmos em torno desse propósito, nós conseguiremos alcançar todos os lares do Brasil e todos os lares do mundo. A nossa missão tem um objetivo muito ousado, que é até 2038 levar o Evangelho de Jesus a todos os lares do mundo. Nós temos nos empenhado, nós temos trabalhado, temos buscado parceria com as igrejas, temos feito tudo aquilo que nós podemos, mas sabemos que nós não podemos fazer. Na verdade, quem pode e quem tem o grande papel e a grande oportunidade é a Igreja de Jesus. E por isso a nossa visão é muito clara, se você observar aí comigo. A nossa visão diz que toda pessoa na terra tenha uma oportunidade genuína de responder à verdade e ao amor de Jesus. Queridos, isso tem sido uma preocupação, que as pessoas tenham uma oportunidade genuína. Esta palavra é muito importante de entendermos, porque muitas pessoas têm ouvido meias verdades acerca do Evangelho. Muitas pessoas têm ouvido parte do Evangelho. Muitas pessoas têm ouvido um Evangelho deturpado. Nós queremos que as pessoas tenham a oportunidade genuína de ouvir o Evangelho de Jesus de forma completa, de forma compreensível e dentro da sua própria contextualização cultural. Nós não queremos que o Evangelho seja anunciado da maneira que nós entendemos, mas nós queremos que as pessoas estejam capacitadas para anunciar o Evangelho da forma que as pessoas compreendem. Por isso é importante nós entendermos que amor e verdade de Jesus precisam ser anunciados. Nós poderíamos sair daqui hoje, alugarmos um grande trilho elétrico, subirmos em cima dele algumas pessoas, os outros irmos caminhando ao redor desse trilho elétrico e passando de rua em rua pregando o Evangelho. No final do dia, por onde nós passamos, as pessoas teriam ouvido o Evangelho de forma genuína? O que você acha? Porque muitos motivos podem impedi-los. Alguns vão ouvir um pedaço, outros vão estar compartilhando da televisão e de repente ouve uma mensagem, diz o que está acontecendo, começa a prestar atenção, mas de repente a televisão chama a atenção novamente, a pessoa se volta. Alguns podem ouvir uma palavra que não entenderam. Então, quando nós pensamos em ir de casa em casa, abordar as pessoas no seu ambiente, sentar com essas pessoas e compartilhar o Evangelho, isso vai possibilitar realmente que a pessoa diga, eu já ouvi do Evangelho de Jesus. Agora, se ela vai decidir pelo Evangelho ou não, não é a nossa responsabilidade. Aí é papel do Espírito Santo em convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e aquele que ouve a voz do Espírito dizer sim ou não. Mas nós temos que estar dispostos a fazer essa comunicação do Evangelho. Mude a sua página comigo. Mude mais um comigo, Gabriel. Nós temos 3 convicções que têm nos acompanhado desde a nossa fundação. E essas são convicções realmente que nós não negociamos. São convicções que para nós são inalteráveis. A primeira dela é que a grande comissão deve ser executada literalmente. O texto de Marcos diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Nós entendemos a necessidade literal, o mandamento literal, a ordem clara e exclusiva de Jesus, que todas as pessoas precisam ouvir do Evangelho de Jesus. Nós não entendemos que isto é uma uma figura de linguagem. Nós não entendemos que isso foi uma metáfora que Jesus usou para expressar um pensamento, mas literalmente o desejo dele, a ordem dele, é que todas as pessoas ouvissem de Jesus. Queridos, as nossas convicções são importantes porque nós não defendemos e não trabalhamos questões doutrinárias. Tanto fica aqui já um parêntese com uma informação muito importante. No decorrer aqui, se você tiver uma pergunta doutrinária, por favor, não faça. Porque se você fizer, eu vou dizer uma resposta para todos. Esse é um assunto que você precisa conversar com o seu pastor. Porque entendemos que cabe a cada pastor orientar as suas ovelhas dentro da sua visão ministerial e das suas convicções doutrinárias. Mas essas convicções são pontos comuns e são pontos que nos fazem convergir para um mesmo interesse.
O grande mandamento foi dado a todos nós. Aqui não há interpretação doutrinária. Se nós vemos o segundo ponto, nós entendemos aí que sem unidade, terminar a tarefa da evangelização mundial é impossível. Olha o que diz o texto de João: para que todos sejam um, Pai. O desejo de Jesus é que nós fôssemos um só povo, uma só família, um só corpo, um só reino, com o mesmo propósito: anunciar a glória do Senhor. E quando nós fazemos o que estamos fazendo aqui hoje, a glória de Deus é manifesta. Nós temos igrejas diferentes, ministérios diferentes, visões diferentes, mas com um propósito: que o reino do Senhor Jesus seja anunciado e alcance as pessoas. Isso promove a glória de Deus, isso anuncia a grandeza do Senhor. E há muito mais pontos em que nós nos encontramos, e pontos que são muito mais valorosos que pontos pelos quais nós divergimos. Você acredita que Deus criou todas as coisas? Você acredita que Deus continua sustentando todas as coisas? Você acredita que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar? E você acredita que a salvação é única, exclusivamente e completamente satisfeita em Jesus? A partir da salvação nós temos os nossos pecados perdoados, somos regenerados, somos justificados, estamos no processo de santificação e seremos glorificados no Pai. Isso é o suficiente para nos unir. Agora, se seremos glorificados antes do arrebatamento, da tribulação ou depois da tribulação, esse ponto não é importante. O importante é se seremos. Agora, se vai antes, se vai depois, tem alguns que gostam de sofrer, vão depois, tem alguns que têm medo de sofrimento, vão antes, né, vão fugir. E isso são questões mínimas. O importante é irmos para a glória. Então, quando nós pensamos em unidade, nós estamos pensando nisso. É impossível alcançarmos no Brasil 60 milhões de casas se as igrejas não estiverem unidas no mesmo propósito de compartilhar o Evangelho. A unidade glorifica o nome de Deus. As pessoas vão perceber isso em nós. A terceira convicção que nós temos é que a oração é um instrumento imprescindível para remover todos os obstáculos que impedem o cumprimento da grande comissão. Queridos, nós precisamos entender claramente que a oração, ela remove não só montanhas, como o texto diz, mas as montanhas dos obstáculos que nós temos. Porque para anunciarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos enfrentar obstáculos externos e obstáculos internos. Dentro da própria igreja de Jesus, nós encontramos dificuldades para realizar o grande mandamento. Conversava com um missionário aqui do Rio Grande do Norte, algumas semanas atrás, falando sobre o trabalho que ele tem feito em algumas comunidades e regiões mais isoladas. E perguntando a ele sobre a maior dificuldade que ele tem enfrentado, imaginem qual foi. Ele disse: Fábio, a maior dificuldade são as igrejas evangélicas que já estão trabalhando nessas regiões. Ele diz: nós chegamos, queremos fazer um impacto, alcançar pessoas e direcionar essas pessoas para a igreja. Ele diz: nós não queremos plantar igreja, porque já há igreja existente nessas comunidades que nós estamos indo. Mas quando chegamos, o padre da cidade nos ajuda a fazer um movimento de mobilizar as pessoas. A igreja católica cede a energia para nós fazermos o culto na praça. Mas a igreja evangélica nos difama onde nós estamos passando. Nós entramos em uma casa, evangelizamos, discipulamos e saímos. Alguns minutos depois, o pastor entra nessa casa e fala mal ao nosso respeito. Um reino dividido nunca vai crescer. Mas nós acreditamos que a oração pode remover esses obstáculos e pode nos ajustar para uma só direção. Sabe, queridos, nós temos os nossos obstáculos internos. Medos, anseios, ansiedade, receio, dúvidas de fé. A oração pode remover os nossos obstáculos internos. Essas convicções que têm nos regido nessa expectativa. De nos capacitar, de facilitar a nossa vida, de nos disponibilizar para nós sermos instrumentos no reino de Deus. Então, nós acreditamos nisso e defendemos que se nós não conseguimos servir uma igreja, defendendo essas convicções,
nós não estamos aptos, porque são convicções que nós não abrimos mão. E como que nós fazemos isso? Nós trabalhamos, página seguinte, página 7, o cumprimento da grande comissão, ou o cumprimento da missão Nosso ID, está baseado então justamente no tripé: oração, evangelismo e discipulado. A oração que remove todos os obstáculos, é a palavra que você vai acrescentar aí. Oração removendo todos os obstáculos. No evangelismo, que leva o evangelho de casa em casa, na sua página 7, abaixo da palavra evangelismo, você tem uma das nossas afirmações dizendo: o pulsar do coração da Every Home for Christ é alcançar o mundo para Cristo. Descobrimos que a maneira mais eficaz de alcançar nações inteiras é capacitar a igreja local. Querido, quando a igreja de Jesus se move na direção de servir no reino, ela impacta o mundo. E não importa se a sua igreja está aqui em Fortaleza, mas o mundo pode ser impactado quando a sua igreja se move na direção de servir no reino de Deus. E nós acreditamos no discipulado, porque fazendo discípulos de todas as nações foi a ordem que o Senhor nos deu. Nós acreditamos que sem oração não há evangelismo. Sem evangelismo não há discipulado. E sem discipulado não há como cumprirmos a grande comissão. São 3 coisas que nos movem, então, para servirmos completamente e estarmos inteiros no reino de Deus. Passe comigo, por favor, mais uma página, página 8 e página 9. Você tem o nosso projeto chamado Trilha de Alcance, que é justamente o projeto que iniciamos aqui hoje. Nesses 58 anos de história e de trabalho no Brasil, nós temos formulado ou temos pensado em uma maneira de servir melhor a igreja. E nesse ano chegamos então em um consenso que ajudar a igreja a caminhar por uma trilha que a leve a alcançar os seus objetivos e o objetivo do reino é a maneira mais eficaz que nós podemos servir na igreja. O Trilha de Alcance, então, tem um único propósito de servir a sua igreja e de abençoar a sua igreja. E nós fazemos isso com algumas ferramentas que nós temos. Página 9, você tem aí o curso Trilha de Alcance, Sentinelas de Oração, que é o material que nós estamos usando hoje. Sentinelas de Oração tem um propósito de nos despertar para a oração, mas tirarmos da oração da comodidade, do conformismo e a oração de suprir apenas aquilo que eu preciso, mas de usar a oração como uma ferramenta de mobilização e uma ferramenta de evangelismo. Nos colocarmos realmente como intercessores por aqueles que não foram ainda evangelizados. A oração tem sido uma das ferramentas menos utilizadas quando falamos em evangelismo. Somos dotados de ferramentas ministeriais, de práticas de evangelismo, mas a oração que remove os obstáculos, a oração que quebranta os corações, a oração que prepara o espírito, a oração que nos direciona na maneira, da forma e para o local correto, onde Deus quer nos usar, tem sido muito pouco utilizada. A oração tem sido muito focada em suprir a minha necessidade, abençoar o meu eu, saciar o meu coração, acalmar a minha ansiedade. Nós queremos ver hoje, então, como usar a oração da forma correta, entendendo os seus princípios, o seu propósito, mas também usando a oração como instrumento de intercessão. A segunda ferramenta que nós vamos trabalhar ainda hoje é o evangelismo intencional, que nos leva a entender qual é o real problema pelo qual nós evangelizamos. Quais são os efeitos ou consequências desse problema, a solução para o grande problema, e como que nós, como indivíduos, nos encaixamos dentro da missão dada por Deus. E como que nós podemos ser, então, um grande instrumento de evangelismo nas mãos do Senhor. E depois nós temos o Projeto Filipe. O Projeto Filipe nos ajuda, então, com ferramentas. Como otimizar a nossa vida e como nos dispor de algumas ferramentas práticas para o dia a dia da evangelização. Esses serão 3 conteúdos que nós iremos trabalhar de forma exaustiva nesse dia. A segunda parte do Trilha de Alcance é o discipulado, onde nós temos um material para jovens e adolescentes e um material para adultos, para o alvo ou escolha a vida. São 2 ferramentas para 4 meses de discipulado. Todo discipulado baseado em método de estudo indutivo, onde a pessoa vai direto na Escritura, pesquisa na Escritura o seu contexto, interpreta o texto e apresenta as respostas. Onde o papel que nós exercemos é o de facilitador em apresentar perguntas, encaminhar ao texto bíblico e dizer muito bem como você entendeu corretamente o texto. Ou em um segundo momento dizer, não, vamos ler o texto novamente, quando a pessoa não entende. As únicas coisas que precisamos fazer.
E temos um último passo do discipulado, que é o método descoberta, que são 52 histórias bíblicas, onde a pessoa trabalha um ano inteiro de discipulado. Agora, uma coisa muito importante. Esse material de discipulado é um discipulado para não convertido. Porque geralmente nós fazemos o processo do evangelismo. E a pessoa diz, não, eu não estou, agora não é o momento de Jesus na minha vida. Nós encerramos o processo, voltamos para casa e colocamos aquela pessoa numa lista de oração. Nós queremos incentivar a igreja, quando a pessoa diz não, de continuar então estudando a Bíblia, por mais um ano e 4 meses com a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está dizendo não para a mudança religiosa. Ela está dizendo não para não romper a tradição com a família, mas ela deseja Jesus. E esse processo de discipulado vai ensinar basicamente 2 coisas. O que é ter uma vida para Jesus e o que é seguir a Jesus. Ensinando e ajudando a pessoa a romper com esses medos, com essas ansiedades e tomar então o entendimento que ela precisa estar unida a uma nova família se ela tem um novo Cristo na sua vida. Então é um processo desafiador realmente de continuarmos com quem não é crente, com quem ainda não se converteu, estudando a Bíblia diariamente. Mas é um processo lindo e que tem promovido resultados que são incríveis. Queridos, eu quero então deixar aqui de apresentação e quero ir com você para a página de número 10. Nós vamos pensar então sobre os sentinelas de oração, começando com uma pergunta básica: por que orar? Alguém poderia me responder por que nós oramos? Voluntários ou voluntariados? Para ter algo que nós não temos, que não está ao nosso alcance. Ótimo. Mais alguém? Para falar com Deus, para agradecer a Deus. Para fazer existir aquilo que não existe. Para ter intimidade com Deus. São conceitos que nós vamos desenvolvendo, e conceitos a partir da nossa experiência. Nenhum desses conceitos está errado, mas são conceitos que muitas vezes estão suprindo a nossa necessidade. Uma oração que alimenta, uma oração que responde, uma oração que sacia, uma oração que cria, uma oração que me aproxima. Mas há outras verdades sobre o motivo real de nós orarmos. Se você se deparar comigo com uma frase que tem aí logo no início da sua página 10, do Oswald Chambers, ele diz: quando o homem nasce de cima, a vida do Filho de Deus nasce nele. E ele pode morrer de fome ou alimentar a vida. A oração é o modo como a vida de Deus é nutrida. Queridos, é muito importante entender o conceito da oração como o alimento, como a ferramenta, como o instrumento que nos alimenta espiritualmente, que nos nutre espiritualmente. Porque geralmente nós estamos vivendo desnutridos espirituais por falta do alimento correto. Pense comigo, quantas vezes você se alimenta por dia? Rapidamente, quantas vezes? 5 vezes por dia? 6 vezes por dia? Geralmente nós temos 5 ou 6 alimentações de horas marcadas, determinadas, mas beliscamos o dia inteiro. Basta aparecer alguma coisa que nós gostamos muito. Eu, todas as vezes que eu passo na cozinha da minha casa, e algumas coisas que eu gosto muito estão sendo feitas antes do almoço, eu tomo uma bronca. Porque eu não consigo passar e resistir sem pegar alguma coisa. Se está fazendo uma carne, eu quero comer um pedacinho. Se é uma batata frita, eu já quero comer um monte. Né? Dependendo do que é, por exemplo, quando está fazendo uma berinjela, eu passo direto. Eu nem entro na cozinha, porque o cheiro já me enjoa. Mas quando é algo que nós gostamos, nós beliscamos o dia inteiro. Um ano de home office, para muita gente, foi um tormento. Foi um ano de ganhar peso. Porque trabalhávamos o dia inteiro comendo alguma coisa. Porque enquanto você está em casa, você come. Agora, quantas vezes você ora por dia? Daquelas 6 refeições que nos nutrem mais, que nos sustentam, dessas, quantas vezes você ora por dia? Eu não ouvi 6, 5, 7, 8. E quantas vezes você belisca, né? De quantas vezes você passa e diz, opa, Deus está aqui falando alguma coisa, deixa eu pegar aqui que isso me agrada. Nós somos bem nutridos, fisicamente, pelo fato de nos alimentarmos bem.
pelo fato de não resistirmos às calorias do dia. E a Bíblia até diz, né? Texto de Heresias, capítulo 3, verso 2, diz: resistir à caloria, ela fugirá de vós. Mas nós nem sempre resistimos. Espiritualmente, nós não nos alimentamos na mesma proporção. Nós não nos envolvemos em um mundo de oração da mesma forma. E temos que entender que o alimento que nos nutre espiritualmente é o alimento da palavra e oração. E às vezes estamos crescendo grandemente no conhecimento, mas sem a vida íntima e relacional com o Senhor. Porque oração é relacionamento íntimo, pessoal. Eu ouvi alguém mencionando uma frase alguns dias atrás que me impactou muito. Um pastor já de 70 e lá vai alguns anos. Ele dizendo que o que importa na nossa vida ou na nossa caminhada espiritual não é a nossa extensão com Deus, mas a nossa profundidade com Deus. Nós podemos ter uma extensão curta de encontro com Jesus, 1 ano talvez, mas a profundidade, o enraizamento que nós já desenvolvemos, isso é o que importa. Porque muitas pessoas têm uma caminhada de 10, 15, 20 anos com Deus, mas as raízes estão sobre a terra. E qualquer vento que vem, qualquer tempestade que ameaça, a raiz é arrancada. Se queremos ter uma vida nutrida, uma vida espiritual centrada em Deus, é preciso desenvolver oração. Por isso, alguns pontos importantes. Vamos para o primeiro. Por que nós oramos? Ponto de número 1. Porque Jesus nos chama para a oração. É um convite que nós recebemos. A oração é algo que Deus nos coloca ou se coloca à disposição para falarmos conosco. Há uma frase aí embaixo, um relato, um breve testemunho do reverendo Dick Ishman, é um dos fundadores da Every Home. Ele diz: sempre acreditei que Deus responde às orações, mas minha vida de oração nunca foi consistente. Durante um tempo devocional, percebi que Jesus fez aos seus discípulos apenas uma pergunta especificamente relacionada ao assunto oração. Durante sua intensa experiência no Getsemane, Cristo se aproximou de seus discípulos adormecidos, falando primeiro a Pedro, e Jesus perguntou: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? De repente percebi que Jesus estava falando comigo. Eu também era um seguidor de Jesus. Eu estava sendo desafiado a fazer um sacrifício diário de pelo menos 1 hora do meu tempo especificamente para a oração. Foi a minha escolha. Ninguém iria me forçar. Eu poderia dormir ou orar. Eu escolhi o último. Uma decisão da qual nunca me arrependerei. Embora as batalhas às vezes tenham sido difíceis, as vitórias sempre foram doces. Queridos, em tudo que Jesus ensinou sobre oração, em tudo que Jesus usou como exemplo para a oração, só há uma pergunta relacionada à oração, feita por Jesus. E a pergunta foi cruel: não podem orar comigo nem por 1 hora? Sabe, essa convicção que nós temos, que a oração cria o que não existe, que a oração nos relaciona, que a oração nos alimenta, que a oração nos move, que a oração nos supre, todas essas convicções são reais. Eu acredito que você tenha isso no seu coração. Mas a nossa vida de oração é consistente mesmo com essas convicções? Nós mantemos a consistência diária, semanal, mensal, anual de oração, ou nós oscilamos o tempo inteiro na nossa vida de oração? Grandes crises, grandes problemas, oração fervorosa e intensa. Vida mansa, vida tranquila, oração superficial às vezes durante o dia. Pense comigo, há consistência na sua vida de oração? Dick Ishman disse que na vida dele não havia. Dick Ishman hoje é um dos homens que mais escreve sobre oração. A Every Home criou nos Estados Unidos agora uma faculdade de oração, 4 anos de curso, com carga horária semanal, de 4 horas por dia. Eu fico pensando, onde tem tanto assunto para oração? Mas tem. A apostila é um calhamaço assim de oração para ser estudada em 4 anos. Porque há muito ainda para nós aprendermos sobre esse tema. Mas o que mais nos ensina sobre a oração é quando nós nos dispomos a orar. Se você se deter aí comigo no texto de Daniel, capítulo 6, verso 10, na sua página 10.
O texto diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. 2 palavras que você deve colocar aí é quarto e a palavra 3. Alguém sabe me dizer quando é que Daniel toma essa decisão? Qual era o contexto? Quando Daniel toma a decisão de orar 3 vezes ao dia e vai para o seu quarto? O rei então promulga um decreto impedindo a oração a outros deuses e diz que somente ele deveria ser adorado. Quando Daniel ouve aquilo, ele diz: o rei decretou? Ok, deixa eu ir para o meu quarto então orar. Uma decisão que é tomada. Agora, por que Daniel toma essa decisão quando um decreto é promulgado impedindo a oração? Esse é o grande ponto. Não é o tomar da decisão, mas é o porquê Daniel toma essa decisão quando todo o impedimento acerca da oração está ao seu redor. Porque ele cria no Deus que ele servia? Porque ele precisava se fortalecer? Porque a oração remove todos os obstáculos? Porque ele tinha um hábito de oração. Olha aí para o seu texto. Olha o que o texto diz: 3 vezes por dia que se ajoelhava, agradecendo ao seu Deus como costumava. Daniel já tinha a consistência da vida de oração. E não seria um decreto a mais, não seria um empecilho a mais, não seria uma perseguição a mais, uma crise a mais, ou um conforto a mais que o impediria. A consistência de uma vida de oração nos leva então a entender que a oração é uma realidade, uma necessidade, é um alimento diário. Não é em função de circunstâncias, de necessidades, de carências, de crises, mas é em função do desejo de um relacionamento real e profundo com Deus. O segundo motivo pelo qual nós devemos orar, página de número 11, porque Deus nos escuta e atende. A palavra é escuta. Porque Deus nos escuta e atende. Queridos, é muito importante entendermos a palavra escuta, porque escutar é diferente de ouvir. Ouvir é quando nós sabemos que há um burburinho, que há um barulho, que algo está ao nosso redor. Sabe quando você, casado, você homem, chega em casa na sexta-feira, depois de uma semana estressante de trabalho, aquela semana intensa, e você entra em casa e você quer se jogar no sofá. E você o faz. Não tirou nem o sapato, nem nada ainda, só sentou no sofá dizendo: uau, depois de todo aquele trânsito, sexta-feira, cheguei em casa. E de repente a sua esposa senta do seu lado. E ela começa a dizer: por quê? E por quê, meu bem, meu bem? E você diz assim: Sabe? Quando seu marido faz isso, ele está ouvindo. Porque se você perguntar para ele qual foi a última coisa que ele disse porque ele não sabe o que você disse. Agora, quando você senta do lado do seu esposo e você começa a compartilhar com ele, ele diz: por que isso aconteceu? Não, mas isso é importante. Ele está te escutando. Escutar é quando você se volta para algo, quando você dá atenção devida e quando você interage com aquilo que você está escutando. Nós oramos porque Deus escuta e Deus atende. Se todos nós agora nos movêssemos aqui em oração, e uma oração audível, para nós seria um burburinho, seria um barulho, porque nós não entenderíamos o que todos estão dizendo. Mas se nós fizermos isso ao mesmo tempo, sabe o que acontece? Deus escuta individualmente, Deus sabe cada pedido, Deus sabe cada palavra, Deus sabe cada um como está se manifestando. Porque Ele escuta. Queridos, é muito importante entendermos esses conceitos tão básicos, tão simples, porque isso sustenta, isso nos alimenta. Olha o que diz aí Dr. Walter.
Ele diz: entrava em meu espírito algo que me apoiou e me firmou, me deu confiança e segurança. Não posso explicar. Não posso explicar como alguns dos alimentos que comi hoje à noite no jantar se transformaram em sangue, osso, mas não parei de comer só porque não posso explicar. Da mesma forma, não posso explicar isso. Ainda não está no reino da explicação ou prova lógica. Está no reino da demonstração. A oração funciona. E a oração não funciona pela nossa capacidade, pelo nosso poder, porque nós chamamos a oração em existência. Não. A oração funciona porque Deus escuta e Deus atende. Deus age em nosso favor. É um conceito que nos leva então a entender a razão pelo qual nós oramos. E a razão pelo qual talvez devamos começar a orar ainda mais. Se você ainda se depara com a frase de J.C. Ryle, ele diz: a oração obteve coisas que pareciam impossíveis e fora de alcance. Ela conquistou vitória sobre o fogo, o ar, a terra e a água. A oração abriu o mar vermelho, a oração trouxe água da rocha e pão do céu. A oração fez o sol parar, a oração trouxe fogo do céu no sacrifício de Elias. A oração derrotou o exército de Senaqueribe, a oração curou os enfermos, a oração ressuscitou os mortos. A oração conseguiu a conversão de incontáveis almas. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías e o filho de Amós clamaram em oração aos céus. Por entender que a oração é quando Deus nos escuta e quando Deus nos atende e onde todas as coisas começam a acontecer. Aí sim, onde nós entramos no relacionamento, onde nós somos supridos, onde nós somos alimentados, onde a oração remove os obstáculos, mas com um entendimento primordial e inicial de que Deus está escutando, com a atenção voltada, só para você, no momento em que você ora. E para todos nós ao mesmo tempo, quando todos nós oramos ao mesmo tempo. Deus escuta, e Deus atende, e esse é o motivo pelo qual nós oramos. Terceira razão, ou terceiro motivo, página 11 comigo, na parte de baixo. Porque Jesus nos deixou o exemplo de uma vida intercessória. Olha o que diz ainda o texto de Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou em oração, ou onde ficou orando. Nós vamos depois ter um capítulo da nossa apostila só para falarmos sobre Jesus como modelo. Por isso eu quero avançar com você para a página seguinte e pensarmos no quarto motivo de oração. O quarto motivo é porque nós precisamos orar para crescer espiritualmente. Na sua apostila você tem um texto de João, capítulo 15, que diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Nós oramos porque precisamos crescer espiritualmente. E a oração nos une ao Senhor. A oração nos faz entendê-lo, compreendê-lo e saber quem Ele é e como Ele se move na nossa vida. Há uma frase ainda no meio da sua apostila que diz: crescer em oração é levar a sério a busca de Deus mais do que qualquer outra coisa, para se construir uma casa espiritual e um sacerdócio santo. Se eu estou ligado na videira, eu produzirei frutos. Porque eu quero partir aqui de um princípio comum. Nós não somos galhos, nós não somos ramos que não produzem, mas nós já fomos limpos pelo Espírito Santo. Não é isso? Já fomos podados dos nossos pecados e da condenação. Só que, no entanto, agora para frutificarmos uma coisa é necessária. O que nós precisamos? Estar ligados onde? Na videira. E como que nós podemos estar ligados na videira? Leitura da palavra e oração. Agora, se eu tenho uma vida inconsistente, se eu não tenho a permanência, se eu não tenho o desenvolvimento desse relacionamento em oração, eu corro um risco.
de estar muito distante da videira. E se eu estou distante da videira, eu não produzo frutos. E se eu não produzo frutos, vocês sabem o que o texto diz. Por isso, a frase vai dizer que nós precisamos levar muito a sério uma coisa, que a oração, ou que Deus, é mais importante que qualquer outra coisa. Até um tempo atrás, eu tinha desenvolvido em minha mente, e é muito interessante a gente pensar nisso. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos conhecendo, as nossas, não convicções, mas as nossas informações também vão sendo alteradas. Antes, por exemplo, eu entendia que, e eu entendi isso muito cedo, que em primeiro lugar está quem? Me ajudem aí. Depois de Deus está? E depois? A igreja. Durante algum tempo, na minha conversão, assim, no início da minha conversão, eu tinha ouvido algumas pessoas dizerem que em primeiro lugar estava Deus, depois a igreja, e aí depois vinha a família e não sei o que, não sei o que. Eu tinha 15 anos de idade, e eu comecei a conviver com alguns filhos de pastores, e perceber que algumas famílias estavam destruídas, porque estava Deus em primeiro lugar e depois a igreja, e a família em terceiro. Aí rapidamente eu mudei o meu conceito, dizendo, não, peraí, é Deus, depois em segundo família, e depois igreja e as outras coisas. Alguns anos atrás agora, lendo o livro do Francis Chan, algo me chamou a atenção de uma forma assim muito intensa. Francis Chan começa a afirmar que em primeiro lugar está, e depois, ele diz, não tem depois segunda coisa. Ele diz, é Deus. Ele diz, e é todas as outras coisas. Ele diz, a distância do valor de Deus e das outras coisas é tão grande que é impossível definirmos o que vem em segundo lugar. Porque ele diz, não há segundo lugar. Deus não está em primeiro. Deus está acima e acima e acima e acima. Deus é muito mais importante do que todas as outras coisas. Não há como colocá-lo junto com outras coisas em escalas de valor. Ele diz, é impossível comparar o valor de Deus e de outras coisas. É isso que essa frase está dizendo. Nós temos que entender que Deus é mais do que qualquer outra coisa. Agora, nós buscamos mais as outras coisas ou buscamos mais a Deus? Nós buscamos muitas vezes mais as outras coisas. Por isso que eu disse que aqui é a confissão de pecados. Porque isso é uma falha que nós cometemos, é um erro. Diga para mim, quando você está com um problema muito sério, e você foi defraudado, injustiçado, você se sentiu mal, e você percebe que você tinha direitos e as pessoas te usurparam dos seus direitos, quando você se depara com isso, o que você faz? Vou procurar um advogado. Cadê o pastor Laércio? Vou procurá-lo, está ali. Dizer, pastor, estou com uma causa aqui, eu fui injustiçado. E a gente corre no pastor Laércio. Não como pastor, mas como advogado. Você está se sentindo muito mal, alguém te recomenda o exame, você faz o exame, e o exame acusa algumas coisas que você não gostaria de ouvir, você corre para o melhor médico que o seu dinheiro pode pagar. Você quer construir uma casa, você procura informação dos amigos do melhor construtor ou do melhor engenheiro que o seu dinheiro tem condições de adquirir. Seu carro deu um problema, no meio da semana, você logo liga para um amigo dizendo, fulano, você que entende desse negócio, quem que você me indica? Não é mais ou menos assim que nós agimos? Agora, quando nada disso dá certo, o advogado não resolveu, o médico não respondeu da forma devida, o engenheiro não aconteceu, o consultor, o mecânico, nada disso funciona, o que você faz? Você? Olha. Todas as outras coisas são mais importantes do que a orientação de Deus. Porque você as buscou primeiro. Entende como que nós pecamos despercebidamente? Não temos a intenção de desprestigiar o valor que Deus tem. Mas isso tem sido tão comum que nós nem percebemos que fazemos. A oração tem sido o último recurso, enquanto a oração deveria ser o primeiro recurso. Fui injustiçado, fui mal interpretado. Eu oro e pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é um caso da justiça ou é um caso só da justiça do Senhor?
Eu quero construir uma casa, Senhor, me indique o Senhor. Talvez não o melhor engenheiro em conhecimento, mas a melhor pessoa para me abençoar nesse momento. Porque nem sempre o melhor engenheiro abençoa a sua vida. Fui na casa de um pastor um dia desses, chegando na casa dele, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a garagem. A garagem deve caber uns 6 carros, um negócio assim, enorme. Eu falei, pastor, que garagem, hein? Ele tem só o carro dele e da esposa. Ele falou assim, você não sabe a história dessa garagem. Eu falei, então me conte, né? Quando fala assim, a gente já fica curioso. Ele falou, olha, quando eu ganhei essa casa de presente, fiz uma reforma básica, mas a gente precisava de uma garagem, e aqui na cidade eu conhecia o melhor engenheiro que tem na cidade. Então, a gente conversando, ele falou, não, eu vou fazer o projeto da sua garagem. Ele falou, foi bênção de Deus, o melhor engenheiro da cidade, fazer um projeto da minha garagem. E o cara fez o projeto da garagem, eu falei, eu quero para 2 carros e não sei o que. O cara fez o projeto, aconteceu, chamei o construtor, o cara construiu. No dia da inauguração da garagem, ele disse, então eu reuni a família, e eu entrei com o meu carro, e a esposa entrou com o carro dela. E nós ficamos meia hora dentro do carro, um olhando para o outro. Porque as portas do carro não abriam. O engenheiro fez 2 pilastras ou 2 colunas exatamente no lugar da porta do motorista de um lado e do carona do outro. E os carros entravam justos, de maneira que as portas também não abriam. Dizer que ficou ele e a esposa 30 minutos, abaixaram os vidros, ficaram um olhando para o outro e começaram a rir. Tipo assim, e agora? A gente guarda os carros e dorme dentro dos carros. Aí diz ele que tirou um carro, é óbvio, né? Deixou só um, deixou o outro lado de fora. No outro dia, conversando com o irmão da igreja, um consultor, o irmão falou, pastor, deixa eu ir lá na sua casa ver a sua garagem. O irmão entrou e falou, pastor, eu posso resolver o problema. O senhor me deixa resolver o problema? Ele falou, deixa. Ele falou, um consultor simples que tinha na minha igreja. Ele disse, o cara fez esse projeto que você está vendo. Hoje, se eu quiser colocar 6 carros, eu entro com 6 carros, abro a porta dos 6 carros, no mesmo espaço que o engenheiro tinha feito o projeto. Nem sempre o melhor desse mundo é o que vai nos abençoar e é o que nós precisamos. Mas quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas nos abençoam, porque Deus vai nos direcionar aquilo que é melhor para a nossa vida. Na página 12 você tem o 5º motivo por que orar. Diz que a vida cristã é uma vida de luta. Então, por que orar? Porque orar é lutar. Lutar é a palavra. Nós não vivemos em um mundo ou em um campo de passeio. Nós vivemos em um campo de batalha. Isso é uma realidade. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo define claramente armas que nós precisamos para enfrentar essa batalha. Lembram do texto da armadura? Diga para mim, qual é a armadura de Deus? Quais são os componentes da armadura? Vamos lá. Vamos tentar fazer de uma forma mais ordenada. Então vamos lá, nós temos o... E o escudo da fé. Quando alguém veste esses componentes da armadura, ele está pronto à luta? Está, ele está equipado. Agora, sabe 2 coisas muito interessantes na armadura que Paulo aqui menciona? As palavras que Paulo usa para a couraça da justiça e a palavra que ele usa para a espada nos dão um entendimento mais profundo do que Paulo quer dizer sobre esta luta. Lembra que ele diz que se nós resistirmos a quem? Ele fugirá. Para você resistir a alguém, você tem que ficar de frente para ele, não é isso? E se impor, e se posicionar de uma maneira. A couraça da justiça protegia apenas o peitoral, a parte de frente do corpo. A couraça da justiça descrita por Paulo, a couraça usada pelo Império Romano, as costas eram simplesmente amarradas com tiras de couro. De maneira que se você desse as costas para o seu inimigo, você estaria completamente desprotegido. Flechas, facas, espadas, lanças, qualquer outra coisa poderia te perfurar, porque não havia nenhuma cobertura nas costas.
A espada mencionada aqui do Espírito não é aquela espada de ataque de 1,5 metro, mas é a espada de 60 centímetros, 50 centímetros, na intenção de defesa. Para que você se posicionasse de tal forma que você não pode recuar da batalha. Ou você enfrenta o inimigo de frente e parte para cima, ou você vai ser alvejado. É justamente uma armadura que não dava ao soldado a opção de recuar. Era uma armadura e um equipamento bélico programado e preparado justamente para que o exército avançasse, avançasse e avançasse. É o que comentam sobre Napoleão, que quando Napoleão chegava em uma costa para invadir uma cidade, ele pedia que todos descessem na embarcação, e o último homem, quando descia, colocava fogo na embarcação. Ele só tinha uma opção: conquistar ou conquistar, porque senão morreriam. Quando nós entendemos que nós estamos em luta e a oração nos convida, nos chama, é justamente porque é uma ferramenta que nos equipa para essa batalha. Olha o que diz aí que é necessário então entendermos nesse contexto de batalha. Efésios capítulo 6, verso 10. Paulo diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós não temos como nos fortalecermos, nos equiparmos, enfrentarmos essa batalha, porque é uma batalha que só se vence pelo poder do Senhor. É por isso que ele diz que é necessário: 1, fortalecer no Senhor. 2, colocar toda a armadura de Deus, entendendo que são armas espirituais e que devem ser vestidas por completo. Agora 3, nós devemos orar todo o tempo. Por isso nós devemos orar todo o tempo. Se você vai comigo na sua página 13, texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. O texto diz: armas com as quais lutamos não são humanas, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As batalhas que nós enfrentamos na vida, nós não venceremos com armas humanas. As batalhas que nós enfrentamos para evangelizar e ganhar as pessoas para Cristo, nós não venceremos com armas humanas, mas nós venceremos com tudo aquilo que vem de Deus. A sexta razão pelo qual nós oramos é porque vemos resultados incríveis. Vemos resultados incríveis. Eu poderia pedir agora assim, cada um para contar uma história de resultado incrível de oração. Eu tenho certeza que você tem algo que você diz: só Deus poderia ter feito o que Ele fez. Não tem? Quantos aqui não têm uma experiência dessa? Levante a mão. Todos temos. Se você não tem nenhuma assim que você se lembra, deixa eu te contar uma. A sua libertação da condenação, só Deus poderia ter feito. Porque alguém orou, alguém intercedeu pela sua vida e alguém se moveu na direção da sua vida para compartilhar o Evangelho. Sabe, a oração produz resultados que são realmente incríveis. E nós sabemos disso. Há alguns textos aí, olha o que diz aí, 2 Crônicas 30, 20. Esses não estão projetados, estão aí na sua apostila. O texto diz: e o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. 2 Crônicas 30, 27. Os sacerdotes, os levitas, levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus na sua santa habitação. Agora sabe qual o resultado desse mover de oração? 2 Crônicas 31 diz: quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas, derrubaram os postes sagrados, eles destruíram os altares idólatras em todo Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. O resultado da oração de Ezequias, o resultado da oração dos levitas, o resultado da oração dos sacerdotes, foi o rompimento de toda a idolatria que tomava conta do povo. Quando terminou-se o período de oração, as pessoas saíram e arrancaram os postes, destruíram os ídolos. A libertação se tornou completa. Nós vivemos em um contexto onde a idolatria tem tomado o coração do povo. Se nós nos movermos em oração, se nós intercedermos, os postes vão ser destruídos, os ídolos vão ser quebrados, as pessoas vão ser libertas e a glória de Deus há de se manifestar.